Olá pessoal, tudo bem com vocês? Elton Corrêa novamente. Vamos dar continuidade à resolução de questões e vamos iniciar aqui com o 43º exame, essa prova que ocorreu agora no domingo passado. Gente, que prova foi essa? Mas seguimos, né? Seguimos. Pessoal, é o seguinte, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Faço só um parêntese dentro daquilo que a gente conversou, dentro daquilo que nós conversamos. Tem um vídeo aí da peça do agravo de petição que nós fizemos. E eu comento aqui, né? Eu sempre comentei, a banca mudou. A banca mudou o padrão, a banca mudou o perfil dela, saiu daquela tríade, né? Reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário. Ela está indo muito além, bem além, tem que se preparar. Tem que se preparar. Então vamos lá, pessoal. Compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Tentando ser bem rápido e enxuto. Seguinte, quando você lê aqui, a nossa orientação sempre vai ser essa, que você leia aqui essa parte inicial aqui, olha, da pergunta, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Perdão, aqui, pronto, tá aqui. Tá? Ó, que tese jurídica, que canetinha aqui boa. Que tese jurídica você sustentaria na contestação contra o pedido de horas extras formuladas por Jorge, certo? Justifique. Aqui a gente ainda não vai ler, mas aqui também é bom a gente dar uma lida, olha aqui, olha. Considerando a situação narrada e nos termos da CLT e entendimento consolidado do TST, aqui você já sabe que sua fonte de pesquisa vai ser a CLT e o livro de súmulas, tá? E aqui, o entendimento consolidado do TST. Responda às indagações a seguir, ciente de que você é advogado do banco. Olha aí a figura, né, que você já pode extrair. Então aqui, pessoal, sempre a nossa orientação é essa, que para que você divida aqui, certo? Divida. Desse lado aqui você coloca o autor, tá? E desse lado daqui, deixa eu trazer mais para cá um pouquinho. Desse lado daqui, você vai colocar quem? A reclamada, certo? E você está advogando, perdão, você está advogando aqui, certo? Para quem? Para essa reclamada. Ele já falou. E quem é essa reclamada? Quem é essa empresa? Essa empresa é o banco, ele acabou de falar, tá? E quem é esse autor? Você acabou de ler que você vai contestar um pedido de hora extra formulado por Jorge. Quem é o autor? É Jorge, certo? Jorge. E o que foi que fez? Já que ele entrou com pedido de hora extra, nós já podemos deduzir aqui que teve uma reclamação trabalhista, já que nós vamos fazer o quê? Uma contestação, certo? Então, a reclamação trabalhista, aqui o Jorge fez o quê? Ele fez um pedido de hora extra, tá? De hora extra. Ok. E quem é? Aí agora, isso aqui é o que a gente consegue extrair, tá? E aqui nós vamos o quê? Nós vamos. Já sabemos que a empresa, sabemos só quem é o banco, por enquanto. E nós sabemos que nós vamos contestar. Nós vamos contestar essa RT, certo? Nós vamos contestar. Então agora aqui a gente vai ler, ó. Jorge e Sônia, já aparece a figura da pessoa para que a gente vai fazer essa contestação, tá? Olha, Jorge e Sônia são casados, trabalhavam no Banco Dinheiro, ó, trabalhavam no Banco Dinheiro Vivo SA. Deixa eu subir mais aqui, ó, Jorge no Banco Dinheiro Vivo SA. Então a empresa nós já sabemos quem é. É o Banco Dinheiro Vivo SA. Tá. Eles foram dispensados sem justa causa. E quando? Em novembro de 2000. Ó, eles foram dispensados sem justa causa em novembro de 2023. Então, qual foi um ato aqui que nós fizemos aqui? Que a empresa fez? Ó, a empresa fez o quê?
Ela fez uma dispensa. Ela fez uma dispensa sem justa causa, tá? Pronto. Nos últimos 5 anos, vamos ver aqui, ó, Jorge ocupava o cargo de gerente de agência. Olha o cargo dele, gerente de agência. Então você vai colocar aqui, certo? Qual era a função dele? A função dele no banco, ele era gerente de agência, tá? Com carteira de clientes, assinatura autorizada e tinha 2 assistentes que o auxiliavam quando necessário. Aí aqui, ó, Sônia era gerente geral da agência, ela já tem. Aí depois a gente vai ver a Sônia. Por enquanto a gente está trabalhando na letra A e ela tá e é para a gente sustentar uma contestação do pedido de Jorge. Mas a gente vai ler só para compreender. Sônia era gerente geral da agência. Olha, o que é que Sônia era? Tá, eu vou até colocar aqui de outra cor. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui. Aqui um azulzinho. Pronto. Aqui, olha. Sônia era gerente geral. Era gerente geral da agência. Nos últimos 7 anos, estando hierarquicamente acima de todos. Olha, então ela aqui, ó, hierarquicamente acima dos demais gerentes. De modo que controlava a oportunidade, a produtividade deles, participava do comitê de crédito e reportava o que de relevante havia à direção do banco. Ó, aqui, ó. Ambos recebiam salário e gratificação de função de 100%. Tá? Isso aqui são ambos, tá bom? Então a gente vê aqui que, né, aqui ele recebia, Jorge, ele recebia uma gratificação, certo? De função de quê? De 100%, tá? Bom, e aqui ele diz, olha, após a dispensa, após essa dispensa, o casal, cadê? Após a dispensa, deixa eu voltar aqui rapidamente aqui, tá. Aqui, olha. Após a dispensa, o casal ajuizou uma reclamação trabalhista plurima, certo? Tá aqui a reclamação trabalhista plurima. O que é essa reclamação trabalhista plurima? É quando tem vários autores, né? Isso, no caso aqui são os dois contra o banco, só que o resultado, a decisão, ela vai ser de forma separada. É diferente daquela ação coletiva, né? Quando a categoria está pedindo aumento, então a decisão, se eles receberem, ela vai ser beneficiada para todos. Mas nesse caso aqui não, ela vai ser individualizada, por isso que ela é plurima, tá bom? Então aqui, olha, requerendo pagamento, aqui, olha, eles ajuizaram requerendo pagamento de horas extras e reflexos. Então a gente pode colocar aqui mais, certo? Ó, reflexos. Deixa eu baixar só mais um pouquinho aqui, desculpa. Certo? Reflexos. Jorge disse que apesar de o bancário ter jornada de 6 horas, conforme o artigo 224 caput da CLT, ele se ativava às 9 horas às 18, com intervalo de 1 hora para a refeição. Então aqui é o assunto. Então ele tá pedindo essa hora extra, certo? Baseado nessa informação aqui, olha. Ele diz o quê? Que o bancário, olha a informação dele. Bancário, né? Ele tem o quê? Uma jornada de quê? De 6 horas diárias. Ele tem uma jornada de 6 horas dia, tá? Baseado em quê? No artigo 224 caput da CLT, tá? Caput da CLT. Ele diz o quê? Que ele se ativava às 9 às 18 horas. E ele tinha o quê? Um intervalo
um intervalo de 1 hora para refeição. Pronto. Então aqui que nós chegamos com essa situação dele. Então, como você vai contestar? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos contestar. Se você vai contestar, você vai dizer aqui que Jorge o quê? Jorge não tem direito. Ele foi em busca de um direito, gente. Então, se ele foi em busca de um direito, certo? Aqui nós vamos contestar e nós vamos dizer que ele não tem esse direito, tá bom? Então, nós já sabemos disso. O Jorge é bancário, ele tem uma função de gerente de agência, uma gratificação de função de 100%, e ele tem aqui, ó, bancário, ele tem uma jornada e ele diz que ele alega que ele teria direito a essa hora extra porque ele trabalha, o artigo 224 caput da CLT diz que é para ter uma jornada de trabalho de 6 horas, mas ele se ativava de 9 às 18. Então 18 menos 9 dá 9, com menos 1 de intervalo, 8 horas de trabalho. Tá? Então ele diz que como o bancário é de 6 horas, então ele alega que essas 2 horas são hora extra, né? Então nós vamos aqui e colocamos o quê? Palavras que você vai pesquisar onde? Lá no índice. Nossa orientação sempre vai ser para que você comece com o livro de súmula, tá? Então aqui nós vamos pesquisar. Vamos pegar aqui umas palavras. Bancário, não pode deixar, né? Já que a função deles, bancário. O que é que ele era? Gerente. Gerente de agência, tá? E o que é que ele está querendo? Hora extra, certo? Pronto, isso aqui já dá para a gente começar a fazer a nossa pesquisa. Vamos começar sempre pelo livro de súmula, que é o que é a nossa orientação, certo? Nossa orientação, nosso livro de súmula aqui, como já foi apresentado anteriormente, certo? É a nossa indicação, claro. E tá aqui, ó, livro de súmula, nós vamos lá pesquisar, certo? Vamos lá no índice remissivo e vamos procurar a palavra aqui, ó, bancário, certo? Aqui, ó, bancário, aqui, bancário, e nós vamos pesquisando aqui, olha, adicional por tempo de serviço, advogado, ó, advogado, cargo de confiança, jornada de trabalho, não é isso, não é o caso dele. Aqui, ó, ajuda, alimentação prevista, não é. Olha aqui, bancário, configuração do cargo de confiança, prova das reais atribuições, CLT, artigo 2000, tá, ó, bancário, certo? Nós temos aqui, que mais? Aqui, ó. Bancário, gerente de agência, jornada de trabalho, gerente geral. Olha aqui, gerente geral, tá falando sobre a questão da Sônia. A Sônia é gerente geral. Daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui nessa súmula 227, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai chegar aqui nessa súmula 287, perdão. Ó, daqui a pouco a gente chega nela. Eu já vou deixar aqui marcado para a gente vir dar uma olhadinha nela, tá? Por quê? Porque tá falando o quê? De bancário, tá falando de gerente de agência e tá falando sobre jornada de trabalho e também tá falando sobre o gerente geral, que é a função lá da Sônia, tá bom? Daqui a pouco a gente continua. E a gente continua aqui, olha. Banco do Brasil, 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 aqui, Banco do Brasil, complementação de aposentadoria, Banco do Brasil, Banco Itaú, Bandep, aqui, olha, Banerj, Banrisul, tá? Que mais aqui? Aqui, pronto, acabou. A gente vem aqui, continuamos aqui pesquisando. Pronto, ó. Banrisul, BNDES, BRD, Caixa Econômica Federal, caracterização de exercício, Caixa Executivo, olha, cargo de confiança, enquadramento do artigo, horas extras além da oitava diária. Olha aqui, ó, cargo de confiança, enquadramento do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, horas extras, ó, tá falando sobre hora extra, tá? Hora extra, cargo de confiança além da oitava diária.
Então, aqui, ó. Cargo de confiança, enquadramento também, percepção de gratificação, ó, indevida, 7ª, 8ª hora como extra. Cargo de confiança, gratificação, ó. Algo tá girando em torno aqui da súmula 102, tá? Aqui, hora extra. Vamos dar uma olhada aqui nessa súmula 102, inciso 4. Tá? Então, nós já podemos colocar aqui, anotar aqui, olha, no bancário, a gente já pode anotar aqui a súmula 102, inciso 4. Nós vamos dar uma lida nela, certo? Aqui, ó. Vamos lá na súmula 102. Súmula 102, tá bem aqui, ó. Súmula 102. Vou trazer aqui para vocês. O que é que diz a súmula 102? Aqui, a súmula 102, ela tá falando que é o bancário, aqui, ó, 102. Nós estamos falando do bancário, cargo de confiança, tá? E nós marcamos o inciso 4º. Então nós vamos colocar aqui e vamos pesquisar direto aqui ele, ó. 4º. O bancário sujeito à regra do 224, parágrafo 2º da CLT, cumpre jornada de 8 horas, sendo extraordinária as trabalhadas além da 8ª. Tá? Então, qual é essa regra aqui do 224, parágrafo 2º? A gente vai abrir aqui a CLT, tá? Vou abrir aqui com vocês. Não sei se vai dar para chegar aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. 224. Tá aqui, ó. 224. O que é o 224? Aqui, ó. Aqui, só melhorando aqui, pronto. Ó, a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias, Caixa Econômica Federal, será de 6 horas contínuas nos dias úteis. Então, essa seção aqui, ó, dos bancários, esse artigo 224. Aí, o que é que lá o livro de súmula fala? A regra do 224, parágrafo 2º. Então, vamos lá olhar. O bancário, a gente já sabe que ele é de 6 horas. Mas qual é a regra desse parágrafo 2º? O parágrafo 2º está bem aqui, ó. Ele está dizendo que as disposições desse artigo, do artigo 224, né, que é de 6 horas, não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefias equivalentes. Olha o que é que diz aqui o artigo 224, parágrafo 2º. Ele está dizendo que esse pessoal aí, ó, né, que o bancário de 6 horas, mas ele diz que esses aqui não se aplicam a esses aqui. Então, não vai se aplicar esse gerência aqui, olha, como ele é gerente de agência, então não vai se aplicar a ele essa questão de 6 horas. Por isso que ele diz. Então, ele era de 6 horas e ele quer as horas extras, não é isso? Porque ele trabalha 8. Ele entende que essas 2 horas são extras. E o que é que diz lá a nossa súmula 102, inciso 4? O bancário sujeito a essa regra, quer dizer, esse aí que é o gerente, né, ele cumpre uma jornada de trabalho de 8 horas, sendo extraordinárias trabalhadas além da 8ª hora. Aí eu venho aqui, nós já temos uma resposta, certo? Nós já temos uma resposta. Aí eu venho aqui com você, aí eu quero fazer uma pergunta. Vamos pegar aqui, certo? Nós já vamos responder essa questão, tá? Aqui, letra A. Nós vamos responder. Eu pergunto a vocês. Ele tem direito? Jorge tem direito? Tem direito ou não tem direito? Nós já vimos que ele não tem direito, certo? Agora nós vamos criar essa resposta para se aproximar da melhor forma do padrão da FGV. Então, o que é que nós vamos contextualizar? Contextualizar é quando você, olha, você já coloca o nome, você tá contestando quem? Jorge, não é isso? Então, você vai responder aqui, ó. Você vai responder aqui, ó. Jorge
ele não tem direito o quê? As horas extras. Ele não tem direito às horas extras. Você já afirmou. Agora você vai explicar por que, que ele não tem essas horas extras. Porque ele cumpre jornada de quê? De 8 horas. Aí você pode aqui, ó, complementar, melhor, enriquecer sua resposta. Olha, sendo considerada extraordinária somente as trabalhadas além da oitava, nos termos da súmula 102, inciso 4 do TST. Entendeu aqui, pessoal? Enxuto, bem prático, tá? Aí, eu vou fazer o seguinte, nós já respondemos, vou passar essa nossa folha aqui para o computador, tá? Vou passar ela aqui para o computador. E a gente vai fazer agora o quê? Como a gente sempre faz, a conferência, certo? A conferência aqui do gabarito, tá? Nós já fizemos aqui as anotações, trouxe aqui a nossa folha resposta. Tudo que nós acabamos de anotar tá aqui, ó, certo? E tá aqui a nossa resposta. Jorge não tem direito às horas extras porque ele cumpre jornada de 8 horas, sendo considerada extraordinária somente as trabalhadas além da oitava, nos termos da súmula 102, inciso 4 do TST. Trago para vocês aqui o gabarito. Olha o que o gabarito trouxe. A tese é de que Jorge está vinculado a uma jornada de 8 horas diárias, na forma do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, ou súmula 102, inciso 4 do TST. E agora nós vamos para o quê? Nós vamos para a letra B, certo? Para finalizar aqui a primeira questão. Então eu trago aqui para vocês. Tá aqui. Só que agora nós vamos com essas mesmas informações. Aí vou começar aqui a responder, certo? Aí eu vou fazer o quê? Nós vamos construir da mesma forma, de igual forma, só que agora é para quem? Para Sônia. Então aqui dá para você fazer bem tranquilo aqui de novo, olha só. Você vai fazer aqui autor, certo? Você vai fazer aqui a reclamada, que você, lembrando, né? Você está advogando aqui para a reclamada, tá? Só que agora nós temos quem? A figura da Sônia, tá bom? A empresa aqui é o banco, tá? É o banco, né? O Dinheiro Vivo SA, né? Dinheiro Vivo SA, tá? De igual forma, ela também foi o quê? Ela foi dispensada, certo? Sem justa causa. Essa é a informação que a gente pega aqui dela, tá bom? E ela também, na reclamação trabalhista aqui, que é plurima, né? Ela também vai fazer parte aqui do polo ativo, tá? Ela também pede o quê? Hora extra. Hora extra mais reflexos, não é isso? Hora extra mais reflexos, tá? E aqui nós temos o quê? A função dela, agora já, qual é a função dela? Nós já vimos lá que ela é gerente geral,
Gerente geral. Também tem a mesma gratificação, olha, gratificação de função, não é isso? De quanto? 100% também, tá bom? E aqui nós vemos a figura aqui, por ela ser gerente geral, né? Lembramos aqui, ó, que existe uma hierarquia, ela está acima de todos os gerentes da agência, certo? Só que ele se ativava de 9, né, às 18, e ela aqui, ela trabalhava o quê? De 8 às 20 horas, né? Aqui também com uma pausa, né? Ela tinha um intervalo aqui de 1 hora, tá bom? Da mesma forma, gente, a gente vai pegar aqui, tá? Palavras que você vai procurar lá no índice, tá? Para lá. Aí você vem aqui, mesma forma, bancário, tá? Só que aqui a gente bota aqui mais um detalhe, né? Gerente geral. Aí nós vamos também pesquisar. Lembra que nós, passando o olho lá no bancário, aqui no livro de súmulas, passando o olho lá, nós vimos lá no índice remissivo bancário, ó, nós chegamos a anotar aqui a súmula 287, que fala sobre o bancário, gerente de agência, jornada de trabalho, e o gerente geral, artigo 62. Então nós vamos olhar lá o artigo, a súmula 287. Súmula 287. Súmula 287. Olha aqui o que é que diz a súmula 287. Bem aqui. Jornada de trabalho, gerente bancário, tá? E olha o que é que ele diz. A jornada. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho aqui para vocês. Tá? Aqui, ó. A jornada de trabalho do empregado de banco, gerente de agência, é regida pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT, que nós acabamos de ver, que é aquela informação de que ele cumpre uma jornada de 8 horas, tá? Agora ele trouxe uma informação adicional, olha. Quanto ao gerente geral da agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão. Então, se ele tem cargo de gestão, ele não tem direito às horas extras. Mas nós vamos dar uma olhada aqui no artigo 62. E é isso aqui que eu quero trazer de importante aqui para vocês, olha. Quando você for ler, gente, artigo 62, não é isso? Olha. 62. O que é que ele fala aqui, olha? Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Qual é esse capítulo? Você volta aqui, ó. Desculpa, porque eu não peguei ele aqui direitinho. Mas tá aqui, olha. Artigo 62, aqui, olha. Não são abrangidos pelo regime previsto nesse artigo. Aí você volta aqui, ó, para você ver a que se refere esse artigo, esse capítulo, né? Esse capítulo aqui, olha, ele começa aqui no artigo 58. Artigo 58, ele vem falando sobre jornada de trabalho. Jornada de trabalho, olha o que ele diz aqui, olha. Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada, ele não vai exceder, olha, não excederá de 8 horas diárias. Tá? Então, essa via de regra é isso aqui. A jornada de trabalho, empregado de atividade privada, bancária é isso. Então, ele não vai exceder as 8 horas. Esse aqui é a seção 2, jornada de trabalho. Olha, se nós formos ver mais aqui embaixo, o capítulo 2 fala sobre da duração do trabalho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Da duração do trabalho. Capítulo 2. Então, esse capítulo 2, da duração do trabalho, aí tem aqui, olha, seção 1, disposição preliminar, seção 2, da jornada de trabalho. E da jornada de trabalho, que fala sobre ele diz o seguinte, artigo 62, aqui, vou mostrar aqui novamente para vocês. Artigo 62, não são abrangidos pelo regime previsto nesse artigo, certo? O quê? Aí você vem aqui, olha.
Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, na condição tal, e aqui o inciso 2. Olha aqui o inciso 2, que é o que interessa aqui pra gente. Olha o que ele fala. Os gerentes, quer dizer, não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. Os gerentes, assim considerados exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento civil, de departamento ou filial. Ou seja, os gerentes, exercentes do cargo de gestão, né, eles não são abrangidos por esse regime aqui de 8 horas. Então, nós vamos olhar aqui a súmula 287, o que é que ela fala? Jornada de trabalho, o gerente bancário, né? Aqui, ó, quanto ao gerente geral da agência, presume-se o exercício do encargo de gestão. Então, nós vamos aqui colocar, certo? Nós vamos o quê? Nós vamos bater nessa resposta, nós vamos contestar ela. É isso? Nós vamos contestar. Aqui, ó. Então, a nossa resposta aqui para a letra B vai ser o seguinte. Ela tem direito ou não tem direito? Ela não tem direito, você já sabe disso. Então, para contextualizar para a questão, você vai e coloca aqui, ó. Sônia não tem direito às horas. Deixa eu afastar aqui o livro disso. Aqui, ó, a CLT, pesada. Às horas extras. Por que que ela não tem direito? Certo? Aí você fica aqui nessa questão. Por quê? Porque ela exerce cargo de gestão, certo? Agora, se você for olhar lá na súmula 102, como nós vimos agora do Jorge, lá ele fala que é cargo de confiança. Então você fica naquela dúvida, né? O que é que eu coloco aqui como resposta? Cargo de confiança, cargo de gestão? Amigo, bota os dois, mete uma vírgula, mete aqui, como eu vou fazer aqui, olha. Por que que ela não tem direito? Porque exerce cargo de gestão, vírgula, cargo de confiança, certo? Nos termos da súmula 287 do TST e artigo 62, inciso 2 da CLT. Essa aqui é a nossa resposta. Mais uma vez, a gente sempre faz questão, né, de colocar, olha, uma resposta enxuta, 3 linhas no máximo aqui, 3, 4 linhas no máximo estourando, gente, para estar respondendo, para estar tentando aqui alcançar esse padrão aqui da FGV, tá? Então, fizemos a resposta, tá? Vou tirar aqui e a gente vai passar aqui pro computador, onde eu vou estar trazendo aqui a tela para vocês, tá? Aqui, ó. Pronto, acabamos aqui de colocar para vocês, ó. Mesma informação aqui da Sônia, tá? Ó, acabamos de escrever e aqui que nós acabamos de colocar, olha. Sônia não tem direito às horas extras porque exerce cargo de gestão, vírgula, cargo de confiança, nos termos da súmula 287 do TST e artigo 622, inciso 2 da CLT. E olha aqui o padrão da FGV. Ele traz, né? A tese, qual é a tese que você sustentaria? A tese é de que Sônia ocupa cargo de confiança. Por isso, não tem direito às horas extras, na forma da súmula 287 do TST ou artigo 62, inciso 2. Meu amigo, vê se não está batendo.
Olha o que a resposta trouxe. Ocupa cargo de confiança. Ah, Elton, mas quando eu estava respondendo lá, eu encontrei só cargo de gestão. Se eu tivesse colocado exerce, como eu coloquei aqui, ó, exerce cargo de gestão, estaria certo? Sim, com certeza eles vão estar ampliando aqui esse gabarito, com certeza, tá? E aquilo que eu digo, você já leu ali o artigo 102. Lá, a súmula 102. A 102 ela fala sobre o bancário. O bancário o quê? Cargo de confiança. Então você já sabe que o bancário ele exerce esse cargo aí de confiança. Aqueles lá, né? Gerente de agência, né? Gerente de agência, gerente geral. Então, filho, na dúvida, você coloca aqui, olha, exerce cargo de gestão, vírgula, cargo de confiança. Aqui você está amarrando duas palavras, né? Você não sabe se vai estar lá no corpo ali na grade de resposta, né? Mas você já colocou aqui as duas. E olha aqui a nossa para felicidade. Nós encontramos aqui o cargo de confiança, certo? Então, pessoal, aqui fechamos. Mais uma vez, vou trazer aqui para mim. Fechamos aqui mais uma vez a nossa resolução de questões. Primeira questão, 43º exame. Veja, gente, como isso é importante você ter o livro de súmula em suas mãos. Olha como isso aqui traz uma prática. Gente, tá aqui, ó, livro de súmula, respondendo as questões da prova. Isso aqui te ajuda bastante, viu? Isso aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem quiser, só solicitar, tá bom? A gente vai estar disponibilizando aí a questão de valores e tudo. Você pode entrar em contato e a gente vai estar enviando para todo o Brasil com frete grátis, tá bom? Então, eu quero só compartilhar com vocês só mais um detalhe. Gente, aqui é o seguinte, ó. Eu quero trazer para vocês isso. Pessoal, nós pesquisamos aqui. Nós pesquisamos aqui no livro de súmula, tá aqui, ó, bancário, certo? Nós pesquisamos aqui, ó, tá aqui. Nós pesquisamos vou pegar aqui, ó, bancário. Bancário, nós encontramos aqui a súmula 102, ó. Nós encontramos aqui a súmula 287, quando fala do gerente geral. Gerente geral. Nós fomos aqui em bancário, nós encontramos a súmula 102 aqui, ó. Certo? Súmula 102. Aqui, se você fosse procurar... Ah, eu não comecei a procurar pelo bancário. Eu comecei a procurar pela gratificação de função, porque a questão não fala sobre gratificação de função. Se você viesse procurar pela gratificação de função, olha aqui, gente, súmula 102 ia estar aqui, ó, bancário, certo? Aqui, ó, 102, inciso 4, tá? Ah, Elton, eu vim pela gratificação de função. Pronto, gratificação de função você também acharia. Ah, Elton, eu tô procurando, me veio na mente hora extra. Hora extra, tá aqui. Hora extra. Hora extra. Se você viesse ver aqui, ó, súmula 102 aqui, ó, tudinho. Aqui, ó, súmula 102, inciso 4. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui que eu quero trazer para vocês. Qualquer palavra, esse livro aqui ele é completo, tá? Esse livro de súmula aqui ajuda muito. Esse aqui é um livro de súmula que você vai encontrar, você vai achar tanto por bancário, para essa questão aqui, ó, bancário, gerente bancário, hora extra, gratificação de função, tudo isso você acharia e você não ficaria preocupado ou nervoso por não estar achando, porque qualquer uma dessas palavras, o índice remissivo dele é completo, ele foi pensado, trabalhado justamente para que você responda as suas questões de uma forma objetiva e rápida. Tá bom? Então, mais uma vez, eu deixo aqui para vocês aqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Mais uma vez, gente, finalizando aqui o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Para quem aí não teve êxito nessa prova, no caso da peça, né? Que foi uma peça bastante, né, atípica, vamos dizer assim, tá? Tecer aqui um comentário rápido aqui com vocês. Ali não estava a questão da garantia do juízo. Então, quando não se está coberto, você não pode ir por um embargo de execução. Muita gente fez por embargo de execução. Tá? É plausível você confundir ali
o embargo de execução. Mas ali ele deixou bem claro, lá no final, no rodapé, ele disse ali que ela não tinha condições de garantir o juízo, tá? Então, assim, pela lógica, se nós formos ver realmente, como é que você vai numa execução, você vai falar, né? Você vai falar na justiça, o advogado vai falar. Seria, né, por uma exceção de pré-executividade, tudo bem, mas é uma coisa muito atípica, muito fora, não tem previsão, né, ali artigo na CLT, então assim fica complicado, né? Caberia de repente até um mandado de segurança também. Então assim, estamos vendo que essa possibilidade, né, da banca rever ou anular essa peça, acho bastante difícil, tá? Isso aqui não é para desanimar ninguém não, mas assim, é a realidade. Isso aqui a gente tem sempre falado aqui nos nossos vídeos, né? A banca mudou o perfil, a banca mudou o perfil, então assim, cabe a nós como estudantes, como a pessoa que quer passar nessa área do direito do trabalho, ele tem que sair daquela tríade ali de reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. A banca ela não está mais levando em consideração apenas esse único exclusivo conhecimento do candidato. Você tem que ir além, você tem que estar preparado para tudo e qualquer tipo de peça, viu? Então tome muito cuidado também com essa questão aí de gente, que adivinha a peça, não, eu acertei a peça, gente. Se preparem, estudem, tá? Estudem, vejam, treinem as peças, vejam as possibilidades, tá? Vejam as possibilidades de cair, quais são as peças que cabem no direito do trabalho, né? Então assim, você já viu embargo de terceiro, embargos à execução, agravo de petição, né? Pode ter um agravo interno, né? Pode ter recurso, recurso de revista. Então, treinem essas peças diferentes. Treinem essas peças diferentes. Não fiquem presos somente nessas três peças, porque isso aqui a banca já definiu. O padrão dela é outro, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui à resolução das questões. Vamos ver se vocês fazem essa comparação aí para ver se vocês estão dentro dessa linha de raciocínio. Gente, garantam as questões. As questões, elas são um reflexo de você ir para uma peça mais tranquilo. Você vai mais tranquilo para essa resolução. Quando você resolve de uma forma objetiva, direta, né? Olha, você não gastou menos dentro daquele padrão que a gente sempre pede, 30 minutos, tá bom? Então tá aqui, gente. Mais uma vez eu quero agradecer. Se inscrevam no canal. Peço isso para vocês. Deixem um like de vocês. Deixem um comentário. O que foi que vocês acharam da prova? Qual foi a dificuldade de vocês? O que é que vocês estão esperando? Vocês estão aguardando? Será que vai cancelar? Será que vai? Será que eles vão manter esse gabarito? Será que eles vão ampliar? Porque já aconteceu, né? Da banca ampliar também a possibilidade de peças. Tá? Então aqui, mais uma vez, meu obrigado. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Gente, sempre peço, invistam no canal, invistam em vocês, né, para que a gente possa entregar cada vez mais produto aqui de qualidade para vocês. Olha o que nós já chegamos. Deixo aqui, esse aqui é o nosso QR Code, nosso Pix. Aqui a ideia é que você invista em você, tá bom? Investindo aqui nesse canal, você está investindo em você. Mais uma vez, vou fechar aqui o nosso vídeo com o nosso livro, tá? Com o nosso livro de súmulas do TST. Gente, revisado, completo para vocês, tá bom? Não percam essa oportunidade de trabalhar, de ir para uma prova com esse livro. A gente vai colocar à disposição, é só fazer o pedido, fazer o depósito, mandar um comprovante e a gente vai estar disponibilizando isso, enviando de frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser.